Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, né? Bom, galera, como nós havíamos falado anteriormente, alguns dos temas que vocês selecionaram a gente vai trabalhar nas nossas aulas, tá certo? A gente vai começar por um tema que é muito interessante, tem uma certa relevância, principalmente na atualidade, certo? O principal dessas redações é trabalhar algo atual. A gente vai ver hoje os impactos do ser humano, né, o impacto humano no meio ambiente. O que é que as nossas ações causam ao meio ambiente? A gente pode já falar, né, a gente já tem um assunto bem fresco para falar, que seriam essas queimadas que estão acontecendo, as queimadas no Pantanal, aquela seca, não sei se vocês viram a imagem de vários crocodilos na beira do rio, todos no rio já seco, só lama, no caso, não era mais nem um rio, era só lama, e os coitados ali já morrendo. Então a gente tem muito conteúdo recente para se trabalhar, muita pesquisa boa, né? Caso esse seja o tema, né? Que escolheram mais algum outro tema, foi muito bem votado, e a gente vai ficar nessa dúvida aqui, tá? Nessa dúvida não, nesse mistério, né? Antes de mais nada, olha só, uma coisa boa é você explicar o que é aquele tema, né? Você apresentar o tema. Lá no primeiro parágrafo é importante que você apresente o tema. Nesse caso, o que é que você iria apresentar? O que é que são impactos ambientais? É muito interessante você trazer para o leitor uma clara explicação sobre o tema, no caso, sobre os impactos ambientais. Nesse sentido, impactos ambientais, eu estou lendo um documento aqui, tá, que eu organizei. Eu acho que eu estou devendo outro documento para vocês, mas que agora eu não lembro. Enfim, impactos ambientais são quaisquer alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas num determinado espaço geográfico. Isso que é impacto ambiental, tá? Impacto ambiental é a alteração no meio ambiente causada pelo desenvolvimento das atividades humanas num determinado espaço geográfico. Tranquilo, né? Nesse sentido, olha só, a gente pode ter impacto ambiental que é positivo, né? Olha só como o tema foi aberto, né? Eu coloquei lá, impacto humano no meio ambiente. Pode ser positivo, pode ser negativo. Vai depender de uma coisinha muito interessante que eu vou colocar lá, tá? Independente de vocês terem acesso à internet ou não, para fazer essa prova, como sempre tem, né? E vai ser alguns textos motivadores, tá? Lá nos textos motivadores é que você vai ler e prestar atenção se é para falar de uma maneira positiva ou de uma maneira mais crítica em relação às ações do homem, tá? No caso, podem ser impactos positivos, né, quando eles resultam em uma melhoria no ambiente em questão, né, ou negativo, quando traz algum risco para o ser humano, para o próprio ser humano, ou para os recursos naturais que são encontrados naquele espaço geográfico, tá? Pode ser fauna, pode ser flora, etc. Então aqui a gente já tem uma boa definição do que colocar na apresentação do nosso tema, né? É interessante fazer isso. Tá? Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Você deve olhar no dicionário e colocar lá o que é impacto ambiental. Não é isso, tá? Eu só estou dizendo que é uma boa para você já captar o seu leitor ali. É muito interessante um título ou um parágrafo inicial bem apresentado, porque isso é o que vai tornar seu texto interessante. É a mesma coisa que acontece
como, por exemplo, deixa eu ver, nos artigos de opinião, não, desculpem, artigo de opinião também. Já que você vai dar a sua opinião, você tem que chamar muito bem o leitor para que ele ache aquele título ou aquele primeiro parágrafo interessante e queira ler o resto. Mas eu ia dizer que é a mesma coisa que fazem nos textos publicitários. Uma publicidade bem feita, ela tem que captar o seu público-alvo. Ela tem que ter elementos ali para que a pessoa olhe e queira terminar de ver aquele anúncio até o final. Né? Vai desde contratar um ator famoso, uma atriz famosa, alguém que esteja na mídia, usar algum recurso humorístico da atualidade, algum meme, tanto faz. A mesma coisa acontece aqui na redação. Você tem que captar o seu leitor para ler o texto dele. Isso é interessante. E outra coisa, quando você capta o leitor, é sinal de que o seu texto está fluido. Ele tem uma boa fluidez ali. Né? Porque se a pessoa não está nem entendendo o que está escrito, como é que ela vai ter interesse de continuar lendo o resto ali? Então, se você usa esses elementos de uma maneira inteligente, você já sabe que o seu texto está tendo uma certa fluidez. Tá bom? Bem, você continua, né? Temos essas duas classificações aqui, mas é sempre importante, né, que a gente fale que o principal é que o termo, a expressão impactos ambientais é comumente relacionado fazendo referência a aspectos negativos, é claro, né, das atividades humanas sobre a natureza. Isso acontece também por conta de o nosso modelo de sociedade, ou melhor, o modelo de desenvolvimento da nossa sociedade se baseou na exploração intensiva, né, ou seja, intensa, dos recursos naturais. Passa moto nessa rua aqui direto. Que são vistos, né, esses recursos como fonte inesgotável de matéria-prima e energia. Só que não é assim, né? Os recursos da Terra não são inesgotáveis. A água, pelo menos a doce, né, pode e vai, se continuar sendo usada da maneira que é, acabar. Né? Os recursos florestais podem e vão acabar se continuarem a usar dessa maneira que estão usando hoje. Outros recursos naturais também podem acabar. Isso são ideias para vocês irem já pegando, e quem tiver aqui com o caderno na mão, já ir anotando. É interessante, muito interessante. Todos esses detalhes, eles ajudam a deixar a sua opinião mais robusta, né? Mais difícil de alguém contestá-la, porque você está trazendo muitos argumentos, né? Muita argumentação. E é porque a gente mal começou, né, aqui a aula, a gente mal começou a dar ideias de argumentos, e a gente já trouxe um montão de coisa aqui. A gente não trouxe nenhuma pesquisa até agora. E a gente já está falando de muitas ideias, muitas opções que vão enriquecer o nosso texto. Continuando. Claro que a gente tem, assim, tem esse impacto ambiental, tem aquele impacto ambiental, jogar lixo ali em vias públicas traz um certo impacto, poluir rios é outro impacto, liberação de gases na atmosfera é outro impacto, tá? Temos aqui a opção, né? Ou melhor, vocês vão ter aqui a oportunidade de discorrer melhor sobre um determinado impacto ambiental em específico, certo? Você pode falar dos efeitos dos gases estufa, que aliás, que não tem para onde correr, é um impacto humano no meio ambiente, tá? Ok, você pode falar disso. Você pode falar da seca dos rios, que tem muita relação com a exploração humana, a exploração da natureza que o homem faz, né, no caso. Você pode falar das queimadas também. Olha só, você tem aqui, ó, um leque de recortes textuais do seu tema para que você aborde. Esse foi um dos melhores temas que vocês poderiam ter votado lá no Google Formulários que eu deixei. Então vamos lá, a gente tem, antes de mais nada, a redução da biodiversidade, né, de plantas
e de animais, tá? A redução da fauna e da flora, né? As atividades humanas, desde a Revolução Industrial, estão em desenvolvimento quase que ininterrupto, né? Sempre em linha ascendente. E isso se tornou cada vez mais comum em substituição da vegetação nativa por construções humanas. O processo da Revolução Industrial fez alterações na paisagem. É mais comum, isso nas grandes cidades nem se fala, que se veja mais prédio do que árvore. Claro que isso aqui não é novidade para vocês, né? E olha só, se eu destruir a paisagem natural e coloquei prédios, estacionamento, construí ali um município, ali começou a construção de uma cidade, claro que ali morava alguém, naquela árvore ali mora alguém, algum animal. Claro que sim, né? Então, com isso, muitas espécies já desapareceram ou correm ainda risco de extinção, né? Caso sejam mantidas as formas atuais de apropriação da natureza. Essa frase aqui é o principal. A nossa maneira de se apropriar da natureza está em linha ascendente, né? Estamos cada vez mais nos apropriando da natureza do nosso planeta e explorando-a. E se continuar nesse ritmo, uma hora esse recurso vai acabar. Isso aí é mais um argumento para você colocar no seu texto, tá? Lembrando, tá certo? Mas vocês vão saber lidar com ele, porque, a gente já está vendo a aula aqui sobre ele. 2, vocês vão saber qual é o tema antes da prova. Claro que sim, né? Outro impacto massacrante que a gente teria, massacrante para a natureza e para nós também, né? Contaminação do ar, da água, da fauna e flora, né? Olha só, contaminação do ar deixa aquelas marcas de ar irrespirável, como a gente tem na China, por exemplo. Na China existem algumas regiões onde o vamos continuar, pessoal. Deu uma quedinha aqui. Não saiam, não, hein? Eu estava falando da contaminação da fauna, flora, do ar e da água, né? Essas atividades humanas, ou melhor, essa contaminação, isso aqui está uma mistura de história, geografia e produção textual, né? Essa aula está muito interessante, está muito interdisciplinar. Vamos lá, continuando. As atividades humanas que geram resíduos, né? Esses resíduos se acumulam na natureza, né? E causam poluição e contaminação do ar, da flora, da fauna, da água e até mesmo do próprio homem, né? A gente tem, como eu estava falando, algumas regiões onde o ar é irrespirável. Na China, você tem que andar de máscara, que lá é uma região, a maior população do mundo se localiza lá, né? Uma das regiões mais industrializadas há muito tempo, né? Um avanço tecnológico enorme. Isso, claro que deixou marcas na natureza. A próxima, né? Próximo impacto, aliás,
a gente teria a compactação e a redução da fertilidade e a erosão do solo. As atividades agropecuárias, né, quando realizadas sem consciência ambiental, favorecem a compactação, redução da redução da fertilidade, aliás, e a erosão do solo, que a longo prazo dificultam ou impossibilitam o desenvolvimento dessas atividades e causam danos, muitas vezes irreversíveis para o solo. Então, olha aqui, a agricultura e a agropecuária são necessários, são interessantes, são fundamentais para o desenvolvimento econômico do nosso país. Ok, né? Você não vai dizer que tem que fechar as fazendas para resolver o problema da erosão do solo, né? Claro que não. O que acontece aqui é o seguinte: como vocês ouviram a minha pessoa falar, quando essas atividades agrícolas e pecuárias, no caso, eu poderia ter reduzido, né? Quando essas atividades agropecuárias são realizadas sem consciência ambiental, daí para frente tudo pode dar errado, né? Tudo pode dar errado. As frutas, verduras e legumes podem vir contaminadas, vão vir recheadas de agrotóxicos, o solo daquela região que vai ser queimado, né? Se não tem consciência ambiental, vai ocorrer uma queimada ali para limpar o solo mais rápido. Aquele solo, com o tempo, vai acabar morrendo, os nutrientes daquele solo vão se acabando. Então, olha só, mais um argumento aqui que você tem. Gente, esse tema aqui tem muitos argumentos ótimos para vocês, tá? O esgotamento dos mananciais, né? O que é que seria o esgotamento dos mananciais? Seria a escassez de água, antes de mais nada. Por quê? Porque muitas atividades humanas, industriais ou não, né? Para não dizer que a maioria, né? Para não dizer todas, aliás, a maioria, necessitam de uma grande quantidade de água, o que causa exploração intensiva desse recurso, tá? Dos cursos d'água para abastecer as indústrias, por exemplo, né? Fazendas, cidades, etc. Apesar de a água ser um recurso abundante no planeta, a crescente demanda aliada à má utilização dos recursos hídricos já tem causado escassez de água ou crises de água em locais que não sofriam com esse problema, né? A gente poderia falar, aqui no caso, olha só, do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, por exemplo, caso vocês não lembrem, até certo tempo atrás, estava passando por uma seca, né? E olha só, era o estado que mais, né? Era o estado que mais tirava onda com o nordestino, vamos dizer assim, por conta da seca, né? E lá teve um tempo que faltou água. Só tomar água aqui também. Bom, continuando. Era o estado que mais tirava onda com o nordestino e acabou que lá faltou água depois. Então a gente nota que o uso sem consciência desses recursos hídricos acabou que fez com que a gente note que sim, esse recurso não são recursos infinitos. Só lembrando, tá? Para quem sai ou para quem chegou depois, nós estamos aqui debatendo argumentos para a audição textual, bem para a redação. Caso já voltou, tinha dado uma quedinha aqui na internet. Vamos lá.
Estamos aqui debatendo argumentos caso o tema impacto humano no meio ambiente seja o tema da nossa prova, tá? Continuando. Esgotamento dos mananciais, alterações climáticas, né? O desenvolvimento da sociedade capitalista, né, claro, tem causado e vem causando, né, continua ainda causando grandes alterações no clima mundial, pelo amor de Deus. Se vocês, por acaso, virem na internet uma ou outra pessoa negando o aquecimento global, saiba que isso é um atestado de ignorância grande. Não dá para. É que nem terraplanista. Misericórdia. Depois de séculos de evolução científica, a pessoa vem do pleno 2020 dizer que a Terra é plana. É quase que uma brincadeira, né? Uma brincadeira de péssimo gosto. Então vamos lá. As atividades humanas, sim, alteram o clima do planeta. Isso é fato. Né? Se você ligar uma lâmpada e você chegar perto dela, você vai notar que ela emite calor. Né? Então, como é que todo esse efeito estufa não é a causa, um dos causadores, aliás, do aquecimento global? Né? Eu não deveria nem estar explicando isso aqui para você, porque é tão óbvio e chega a ser uma brincadeira. É porque me perdoe, mas eu basicamente não consigo ter um diálogo com uma pessoa que nega essas coisas. É como eu falei para vocês, é igual uma pessoa que acredita que a Terra é plana, que é uma crença bem medieval, né? Baseada em dogmas, para piorar a coisa, né? Que não é aquilo que a pessoa quer entender, é uma coisa que a pessoa quer acreditar. Porque ciência, ou você entende, ou você não entende. A questão não é se você acredita ou não. Você acreditando ou não, ela vai estar ali no ponto final. Daí, se você entende, ou se você não entende, já é um problema cuja variável é o quanto você estudou. Simples assim. O desenvolvimento da sociedade capitalista tem causado grandes alterações no clima mundial. Ok. Acredita-se que ele tenha contribuído para a intensificação do efeito estufa e do aquecimento global no mundo, uma vez que os gases emitidos pelas indústrias, automóveis e as próprias ilhas de calor, né, contribuem para a conservação do calor na atmosfera, aumentando assim o efeito estufa e, consequentemente, aumentando a temperatura do planeta. Não é possível que vocês devem ter entre 13 a, sei lá, acho que 15 anos, eu imagino que sim. Né? Entre 13 a 15 anos, ok. Mas eu tenho certeza quase que absoluta que vocês talvez se lembrem que um certo tempo atrás a temperatura não era tão horrível como é desse jeito hoje em dia. Como eu tenho 25, eu me lembro, pessoal, não é brincadeira não, me lembro que quando eu tinha 8, sei lá, 10 anos, era muito diferente o clima. Hoje em dia, uma tarde de calor chega a ser insuportável, e como a de hoje, né? E, claro, falando de alterações climáticas, a gente chega aqui num ponto, né, que, para mim, né, é o que mais, quem escolher falar disso, né, é o que mais vai pedir dados científicos. Porque esse impacto humano no meio ambiente aqui tem muitos estudos e muitos dados sobre ele. Seria o quê? Seria a destruição da camada de ozônio. Os gases lançados na atmosfera, principalmente os clorofluorcarbonos, né? Carbonetos, aliás, os CFCs, contribuem para a destruição da camada de ozônio, já que, como o gás ozônio é muito instável, a acumulação dos gases na atmosfera favorece a degradação de suas moléculas, que se ligam às moléculas dos gases poluidores, formando assim outras substâncias. Atualmente, em virtude do comprometimento
da vida no planeta, cresceu o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. É cada vez mais comum o estudo sobre os impactos ambientais para que haja conscientização da população e de governantes sobre a necessidade de se praticar o desenvolvimento sustentável, certo? Desenvolvimento esse que promova um desenvolvimento econômico que se comprometa com as questões ambientais, né? Que ofereça recursos naturais para gerações futuras, porque, como a gente já viu em outra oportunidade, cuidar do meio ambiente hoje significa cuidar do meio ambiente para os filhos e para os netos dessa geração. Deixa eu só fazer a frequência aqui com vocês. Produção textual, no ano, ok. Hoje é 23. Vamos lá. Arthur. Está presente, né? Camille. Elio Davi. Evelyn Paz, está presente. Ingrid Nascimento, está presente. Ana. Alberto, está presente. Patrícia também está presente. Gisele, Ian também estão. Isabelle Almeida está presente. Ítalo Araújo está presente. Joana também. João Lucas não está. José Matheus está presente. Deixa eu ver quem mais. Júlia Evelyn está aqui, né? Laura está presente. Ai, Lorena, ok. Lavinha está presente. Letícia Ribeiro. Não. Lisa Ricardo está presente. Lívia. Maria Clara. Letícia Freitas. Maria Lúcia. Natália. Sara e os demais não compareceram. Bom, então, só para a gente retomar aqui, certo? 10 minutinhos dá para a gente fazer algumas coisinhas ainda. No primeiro parágrafo, pessoal, e assim, eu não sei para vocês, mas eu acredito que não deva ser tão diferente. Eu falando de mim, das minhas experiências com redação, né? Eu não costumava seguir uma ordem, um padrão específico para responder a prova e depois fazer a redação, né? Mas, assim, o padrão que eu seguia, que eu tentava seguir, pelo menos, era ver a prova de redação, ver o tema, e eu ia fazer as questões. Porque as questões, falando do Enem, né? As questões do Enem também traziam atualidades. E de uma coisa ou outra ali, eu também poderia tirar proveito de algo, certo? No caso de vocês, né? Vai ser só a prova de produção num determinado dia. Então, assim, o conselho que eu daria para vocês seria ver o Discover do Google, que lá também tem sempre as atualidades, as coisas que acontecem, as coisas talvez, tá? Dependendo do que o algoritmo do Google indica para vocês, né? Que vai de acordo com as suas atividades, seja interessante ou não. Mas vamos lá. Sobre o parágrafo primeiro, para mim era o mais difícil, porque eu escrevia
ou melhor, eu ficava uns 25 a 30 minutos pensando em como começar o parágrafo para depois começar a escrever. E 25 minutos numa prova de redação, 25 minutos parado, é muita coisa. Mas aí eu pensava, ia anotando alguma coisinha no rascunho e tudo mais, etc. Até que eu tinha uma luz e pensava como que eu ia tornar aquela ideia inicial, que estava abstrata, numa coisa mais sólida, mais definida. E daí eu começava a escrever e não parava. Então, assim, sobre o primeiro parágrafo, para não ficar tão abstrato para vocês também, pensem naquele encadeamento, né, naquela estrutura coesiva entre parágrafos que eu falei para vocês. O primeiro parágrafo, você apresenta o texto para o avaliador, né, avaliador, texto, texto, avaliador, e o segundo parágrafo, ele já depende do primeiro. Não haveria segundo parágrafo sem a existência do primeiro parágrafo. Então, você já sabe, as ideias de apresentação vão fluir nos próximos parágrafos. Assim, o terceiro parágrafo também vai depender do segundo parágrafo e o quarto parágrafo do terceiro. Todos eles mantendo a relação de dependência e o primeiro sendo o carro-chefe do seu texto. Já que esse primeiro parágrafo é o carro-chefe, então meio que a gente tem um certo receio para começar a escrever essa prova, né? Ficam com algumas travas ali, mas como eu falei para vocês, nesse caso aqui, vocês podem optar por apresentar o tema, né? Dizer sobre o que será discorrido aquela redação. A redação é sobre impactos, um impacto humano no meio ambiente. Ok, mas é mais precisamente sobre o que? Nós temos vários tipos de impacto humano. Nós temos a redução da biodiversidade, contaminação de animais, da água, do ar, temos a erosão do solo, temos o esgotamento dos recursos hídricos, temos as alterações climáticas, temos as alterações na camada de ozônio. Então, olha só, né? A gente tem muita coisa para falar desse tema aqui, tá? E é um tema muito atual, né? O atual governo do Brasil faz questão de deixar esse tema, essas questões ambientais, sempre muito bem atualizadas, né? Já que ele tem umas pautas ambientais bem interessantes. Nada contra, né? Só que não. E a gente tem muito material de pesquisa, tá bom? É um tema que, se cair esse tema na prova, vocês vão tirar de letra, tá bom? Vou tomar mais uma água porque o calor está horrível. Então, assim, o homem, né, responsável pelos impactos ambientais. Podem ser impactos positivos ou negativos. A grande questão é que, geralmente, o termo impacto ambiental faz referência a uma coisa negativa, né? A essas consequências drásticas que o homem traz para o mundo em que a gente vive, né? Problemas mais comuns se relacionam com o uso indevido dos recursos naturais, produção intensiva e excessiva de resíduos que resulta na destruição dos habitats naturais, poluição e escassez de substâncias essenciais para a vida, como a água, como o ar e etc. Lembrando, aqui a gente tem muito material de pesquisa. Para quem, e só lembrando, os melhores temas aqui são as alterações climáticas e o aquecimento global, né? Aliás, alterações climáticas, que é o aquecimento global, e a destruição da camada de ozônio. Que são as principais consequências, né? O aquecimento global, por exemplo, como vocês já sabem, resulta da queima em larga escala do petróleo, gás, do carvão, né? Gás natural para gerar combustível, eletricidade, um dos principais causadores do que se pode
ou melhor, do que pode ser o mais grave dos problemas ambientais enfrentados no planeta. Agora sim, reservar esses últimos minutinhos aqui. Vocês, pessoal, esse foi o tema mais votado, né? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta um pouco retórica. Vocês, caso esse fosse o tema, teriam uma certa dificuldade para desenvolver esse tema? Seria mais fácil? Ou seria tão difícil como os outros? Tá tranquilo? Tá fácil? Tá difícil? Mesma coisa?